Boa noite para vocês, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora vamos ouvir um hino, um prelúdio aí, Deus falando aos nossos corações. Eu sei que talvez às vezes para vocês ouvirem e entender a letra, como é um coral, é um pouco difícil, mas ouça a melodia que já vai fazer um bem enorme para você. Glória com glória, coroa. Isso aí, meus irmãos, e assim damos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Felizes por estar aqui na casa do Alex, da Sol, para assim nós adorarmos o nosso Deus em espírito e verdade. É bom a gente sempre estar na casa das pessoas, eu poder sair, eu poder estar bem para vir, às vezes nem tão bem, mas Deus me traz, e isso que é importante, né? A gente ser usado por Deus e, sabe, a gente não pode desistir, irmãos, nunca desista, sabe, dos projetos que Deus bota nas suas mãos, não desista, insista, persista, enfrente as adversidades, porque só assim a gente agrada o coração de Deus. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Então nós estamos aqui essa noite, boa noite. Eu não sei quem está aí junto conosco, mas boa noite. Jesus abençoe rique e poderosamente a sua vida. E nós vamos dar seguimento, né, com o nosso culto de louvor e adoração. Nós estamos com o diácono Jali aqui, amado e querido irmão e amigo, né, que ele vai agora vai nos dirigir no hino 214, é isso, Jali? Ou 314? 314 do Cantor Cristão. E nós vamos cantar aqui. Alex, toma aqui o seu celular, né, porque o Alex nos emprestou o celular aqui para a gente fazer o prelúdio aqui. E felizes por estarmos juntos aí, você aí, nós aqui, e que Deus abençoe. Você que está aí, que está perto aqui, irmão da igreja aqui que está perto, trate de vir, não deixa de vir não, entendeu? Nós estamos aqui te esperando, vamos adorar a Deus junto, né? Então nós vamos, está pronto, Jali? Podemos? 314 do Cantor Cristão. Vamos ouvir uma melodia, sendo que agora você não vai ouvir um coral, você vai ouvir esse coral aqui, presente aqui na casa do Alex, né? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Tem alguma coisa errada. Descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Você, Fátima, Jesus abençoe a tua vida, boa noite. Descansando no poder de Deus, não recearei, nada temerei. Descansando no poder de Deus, gozo, paz e amor junto ao meu Senhor.
descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, lutas sem cessar e de atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me estará, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora, pedindo a direção de Deus para, sabe, esse culto que estamos indo prestando de louvor e adoração. Felizes por ter aqui duas pessoas que são amigos do Alex. Que Jesus abençoe. Depois vocês vão se apresentar, né? Mas eu já dou as boas-vindas para vocês, né? Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, né? Pedindo a direção de Deus para esse culto que estamos prestando a Ele. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Não só por mais um dia, mas por mais uma semana, Senhor. Passou tão rápido, Senhor. Estamos aqui hoje na casa do Teu Filho, do Alex, da Sol e do Enzo. Ó Pai, muito obrigado por essa família. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Ó Senhor, eu coloco diante do Teu trono de graça agora os meus arrependimentos. Pai, que o Senhor Jesus possa me lavar com Seu sangue purificador e que Teu Santo Espírito, Pai, possa me usar com toda liberdade para que eu possa ser um instrumento para esses que aqui estão, instrumento em Tuas mãos, para esses que aqui estão e para esses que nos acompanham aqui pela live, pela transmissão. Ó Pai, que Tu possas abençoar a vida de cada um e que sejamos abençoados através da Tua palavra, através dos hinos que serão entoados. Ó Pai, fala conosco nesse dia, nessa noite. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. É em nome e por amor de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe, irmãos. Agora nós humildamos um pouco. Maria José, Jesus abençoe a sua vida. Tô te vendo, Érica. Ela tá vendo Érica? Érica tá nos vendo? Tá, então tá. Jesus abençoe a vida da Érica. Ela tá na live. Ore pelo Aloysio Ocá, né? Lenilza, Deus abençoe você, a sua vida. Que Deus possa ser com você. Maria Aparecida também, de São Lourenço. Que Deus abençoe. Lenilza, eu acho que está em Porto Velho, né? Eu acho que você está aí em Rondônia, né? Creio que seja isso. Que Deus abençoe você e as suas filhas, seus genros, suas netas. Que Deus abençoe. Lenilza é uma pessoa querida. Uma das filhas dela morava aqui no Engenho de Dentro. E ela, no Encantado, na verdade. E ela frequentava a nossa igreja durante todo esse período que ela esteve com a filha dela aqui no Rio. Então ela é muito querida nossa. Amamos muito Lenilza. E todos vocês. Que Jesus abençoe. Nós vamos então agora, vamos cantar mais um hino, mais uma primeira estrofe só para a gente dar uma quebrada e entrar com a mensagem. Nós vamos entoar mais um hino. Os irmãos fiquem em espírito de oração. Solange, você está vendo aí que a Maria José está mandando para você, né? Zezé, muito obrigado, né, por esse carinho e amor pela Solange, né? Ela está aqui conosco, né? Daqui um bocado eu vou mostrar a todos. E vocês estão vendo, eu ainda vou atender aqui, eu sou o telefonista aqui, vou atender aqui. Quem é?
Marcelo, tá, Marcelo, tá, tudo bem. Abriu, Marcelo? Marcelo, abriu? Tá. Bom, então vocês viram, né? O pastor vai ter que ficar atendendo aqui, porque as pessoas chegam e a gente atende um interfone, né? Mas nós vamos cantar uma estrofe de um hino aqui. O Jali tá vendo aí. Qual hino pode ser, Jali? 275. 275, nós vamos cantar a primeira estrofe. Depois nós vamos cantar as outras estrofes desse hino. Mas nós vamos cantar a primeira estrofe e o estribilho do hino, né? Então vamos lá. Eu já contente estou, tenho Jesus, com alegria vou, tenho Jesus, gozo que fundo traz, bem cedo se desfaz, tenho perfeita paz, passos em Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Como você reage à dor e ao sofrimento? Como vocês reagem à dor e ao sofrimento? Nós vamos meditar sobre isso hoje. E aí nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, como a gente deve reagir a essas circunstâncias ou essas tribulações que nós temos na vida, né? Coisas que acontecem com todos nós. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios 11, de 23 a 33, eles nos mostram, é a primeira vez que eu vou ler um texto com 10 versículos, mas é necessário para que vocês entendam, né? São ministros de Cristo? Falo eu como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos e muito mais em prisão, em açoites, sem medida, em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, entre judeus, né? Em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, né? Isso é porque as pessoas dizem que crente não passa dificuldade. Em perigos entre falsos irmãos, tem muitos, em trabalhos fadigados, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, e dizem que crente não passa fome. Em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Que eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me infame. Se tenho que me gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O apóstolo Paulo aqui, ele mostra muito as suas dificuldades. O Deus do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é que eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas em um grande cesto me desceram por uma janela, muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. O Senhor assim abençoe a leitura da sua palavra e que essa palavra venha fulminante em nossos corações para causar libertação, conscientização e conserto nas nossas vidas. No livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escreve sobre a experiência como servo de Cristo. Em um dos versículos que ele descreve o quanto trabalhou, o quanto foi encarcerado,
açoitado, exposto à morte repetidas vezes. Esse versículo é uma referência ao sofrimento que Paulo enfrentou em sua jornada de pregar o Evangelho. Eu queria dar uma paradinha aqui e nós pensarmos sobre isso. Se os irmãos pensarem aqui, nós vemos várias pessoas dizendo que crente não passa fome, que crente não passa dificuldade. E veja que o apóstolo Paulo falou aqui que ele passou fome, que ele passou dificuldade. Miguel, Deus te abençoe, boa noite, querido. Então nós precisamos refletir sobre essas coisas da nossa vida, porque às vezes passamos por coisas tão pequenininhas, eu digo em relação ao que o apóstolo Paulo passou, e a gente reclama de Deus, blasfema, né? Fica reclamando como Deus tivesse a obrigação de nos dar alguma coisa. Em Isaías 66, 9, abrirá eu a madre e não geraria, diz o Senhor, geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Né? Pois bem, metaforicamente falando, assim como uma gestante muitas vezes sente dor, né? Na hora do parto, precisamos passar por uma dor para chegarmos ao propósito que nos espera. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. Às vezes, para alcançar o propósito de Deus, para alcançar os objetivos de Deus, nós temos que passar por dores, por sofrimentos. Mas isso é para crescer, irmãos. Isso é para alcançar os objetivos de Deus. Em sua soberania, Deus nos permite situações angustiantes que vão acontecer em nossas vidas, para dali possa nascer algo novo. Deus nos ama tanto que Ele não suporta nos ver enraizados no nosso próprio conforto. De fato, Ele quer nos tirar da nossa caixinha e nos fazer ir muito mais alto, muito mais profundo. Que às vezes nós estamos numa zona de conforto e precisamos que às vezes Deus quer sacudir a gente para a gente tomar uma atitude. Irmãos, a gente não pode ficar parado olhando para dentro de nós, olhando para as nossas dificuldades. Nós precisamos mais do que nunca agir, porque tem pessoas que precisam de nós. A igreja foi criada para servir, e nós estamos servindo ou estamos servindo a nós mesmos? Nós precisamos servir, parar de se preocupar com nós mesmos. O outro precisa da gente. É o outro que precisa, irmãos. Você tem a Cristo Jesus na sua vida. E as pessoas que não têm? Então se preocupe com o outro. Não se preocupe com você. Porque Deus cuida de você. Deus está contigo, meu irmão. Você não pode deixar nunca de pensar isso. Deus está contigo. Então não fique olhando para as suas dificuldades. Olhe para Deus, que é muito maior do que qualquer dificuldade que você tenha. Em Eclesiastes 2, Salomão nos fala de uma forma ampla e clara. O homem, olha, é muito interessante isso. O homem de todo o seu trabalho e fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, seu trabalho é desgosto, até a noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Por que às vezes o coração não descansa à noite? Por causa da ansiedade, a preocupação das coisas do dia a dia, do boleto que vai vencer, da dificuldade da saúde, tudo isso preocupa a gente. E Salomão está dizendo que tudo isso é vaidade. E ele continua: nada é melhor para o homem do que comer, beber, fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado, deixe quem pode comer, quem pode alegrar-se. Porque Deus dá sabedoria e conhecimento para o prazer do homem que lhe agrada. Mas o pecador, aquele que erra, aquele que não se arrepende dos seus pecados, eu estou acrescentando isso, dá trabalho para que se ajunte e se amontoe, né? No fim de dar aquele que agrada a Deus, também isto é vaidade.
correr atrás do vento. E tem muita gente, queridos, infelizmente, que está correndo atrás do vento. E correr atrás do vento é uma loucura desvairada, porque uma pessoa, como vai correr atrás do vento? Boa noite, Miguel. Então nós precisamos mais do que nunca. Boa noite, minha querida, que Deus abençoe sua vida. Tia Selma. Tia Selma, que Deus abençoe. Euzinha, né? Me apresentei aqui também ele, ó. Tio Marcelo, esposa. Marcelo, né? Depois vamos apresentar todos. Tem um jovem que está aqui conosco também, Felipe. A prima dele pode se apresentar o nome. Isso, a gente vai apresentar depois. Júlia. E todo mundo vai ver vocês aqui. Júlia! Julie, precisamos enxergar o propósito para a nossa dor. Será que você sabe o propósito das dores que você passa, das coisas difíceis que você passa? Será que você tem consciência disso? Será que vocês têm consciência disso? O propósito, por que nós passamos por essa dor? A dor sem propósito é um sofrimento inútil. Irmãos, sentir dor e não saber o propósito dela é inútil, não vai levar a nada. A dor com propósito é sacrifício que vale a pena, pois traz consolo ao coração. Em vez de traumas, traz marcas de vitórias. Ô, coisa boa a gente ter marcas de vitória, né? E marcas de vitória não é você ter um troféu lá dos seus triunfos. Marca de vitória é você vencer as suas provações, é vencer as suas dificuldades. Isso são marcas de vitórias. Como o apóstolo Paulo diz, eu trago as marcas de Cristo, né? Então, poxa, nós precisamos ter a marca de Cristo. Para isso, nós precisamos saber vencer a dor e o sofrimento, né? Precisamos aprender com isso. Em Gálatas 5:7, quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, para pensar, você tem que trazer na sua alma as marcas de Jesus. E as pessoas precisam ver em você isso, para que o nome de Deus seja glorificado, para que Deus possa agir na sua vida, né? Dê o propósito à sua dor. Trabalhe para que ela se transforme em testemunho que glorifique o nome de Jesus. A dor não pode ser um problema para o teu choro, para o teu desânimo, para o seu fracasso, não. A dor tem que ser pelo nome de Jesus ser glorificado. Porque senão não tem objetivo a sua dor. Porque senão a sua dor foi em vão. E nós precisamos ter essa certeza no momento onde a sociedade passa por momentos dificílimos. Boa noite, Carlos. Passa por um momento dificílimo, né? Mas nós precisamos, mais do que nunca, fazer essa dor valer a pena, através de glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque sem isso, de nada vale. Paulo, em suas cartas, nos alerta que neste mundo passaremos por tribulações, por dificuldade, mas com Deus ao nosso lado, temos esperança, e assim desenvolvemos um caráter aprovado para, enfim, conseguir enfrentar os problemas e dificuldades. Porque as dificuldades, elas vêm. A dor é algo que é inerente ao ser humano. Não é nada extraordinário sentir dor, seja ela física ou emocional. Provérbio 14:13, até no riso tem dor. Hoje eu cheguei aqui e perguntei uma irmã, você está bem? Ela riu para mim, mas o riso dela tem dor. Entende, irmãos? O riso tem dor. Para quem tem olhos espirituais, você vê a dor no riso da pessoa. Tem pessoas que estão rindo para você, mas estão se arrebentando por dentro. Está, sabe, desabando por dentro. E por isso nós precisamos viver Cristo para essas pessoas, porque elas precisam de nós. Você precisa ter comunhão com Deus para poder ter esses olhos espirituais, para ver quando uma pessoa está em dificuldade, você poder amparar essa pessoa.
Esqueça você, meu irmão. Esqueça você, minha irmã. Porque você tem Jesus na tua vida. Jesus está na sua vida e está te dando amparo, está te dando esperança. E esses que estão aí fora, o que eles têm? Sofrimento, acreditando em mentiras. Acham que estão sendo saciados com a música imoral, com, sabe, a bebida. E nós temos a verdade. O que estamos fazendo com a verdade que está em nós? Sabe, desculpe, irmão, mas a gente precisa, não dá para ver, sabe, o que nós estamos vendo aí na nossa cidade, né? Jovens estão sendo ceifados, mortos, assassinados. Será que nós teremos juventude daqui a uma década, daqui uma década e meia? Até crianças estão sendo assassinadas. E o que a igreja tem feito? Foi a igreja que foi chamada para isso. A igreja pode mudar esse quadro, pode amenizar essa situação, se ela for para a rua, se ela for viver Jesus para essas pessoas. É isso que a igreja tem que fazer, esquecer, porque hoje eu só vejo pessoas preocupadas com a sua vida, com o seu umbigo. Quero ganhar dinheiro, sabe? Eu quero ter uma casa. Isso tudo é muito bom, irmãos. Mas deixa que, vamos lá em Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, isso tudo são as demais coisas. Reino e justiça é o que interessa. Porque as demais coisas vêm a reboque. Né? Enfim, da alegria é tristeza. Você está alegre agora, daqui a um bocado você está triste. Porque o ser humano é assim. As coisas são muito rápidas, elas são voláteis, né? Elas são muito rápidas. Porém, é possível aprender a estar bem e feliz em toda e qualquer situação. Na dor você pode ser feliz, porque você tem Cristo em você, você tem o Espírito Santo em você. Então essa felicidade, essa alegria, ela não pode sair do seu coração. Porque você tem Jesus na sua vida. Então eu sou feliz. Né? O Filipenses 4, versículo 12, 13, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, esse versículo pode ser explicado. Ele está falando, porque as pessoas usam esse versículo isolado. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas veja o que ele diz. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Eu já tenho experiência de tanto a fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí sim ele termina. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, para você poder tudo naquele que te fortalece, olha o que o apóstolo Paulo teve que passar. Então não use esse versículo isolado como uma vitória. Não, é vitória depois que você passou pelas adversidades. Não colocar isso como um triunfo isolado. A gente precisa ver o contexto, sabe, da palavra, estudar a palavra de Deus para não falar besteira, irmãos. As pessoas precisam da palavra, da verdade, e não de besteira. O que a gente ouve hoje na rua é besteira, é tolice. Não alimenta ninguém, não liberta ninguém, porque só tem tolice. Precisamos estudar a palavra. Essa afirmação vem de um homem experimentado em dores, um homem chamado apóstolo Paulo. Esse homem tem uma experiência como nenhum outro homem nascido da vontade do homem. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado em Bereia,
ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Efésios, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesárea, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado de uma víbora, de uma cobra em Malta, na ilha de Malta, ele chegou em Roma, preso e algemado. Poxa, irmãos, vocês viram a lista do que esse homem passou? Será que nós passamos por tudo isso? Para reclamar dessa forma? E ele ainda foi decapitado por Nero. Então, poxa, sabe, será que nós estamos dando a nossa vida como um sacrifício vivo para o Senhor Jesus? Será que é isso que está acontecendo na tua vida ou na minha? Ou você só está preocupado com as suas particularidades? Com o seu quinhãozinho? Né? Tem um ditado aí, meu pirão primeiro, eu esqueci, não lembro mais ou menos isso, é bem mineiro. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Farinha pouco, meu pirão primeiro, é por aí, os crentes estão vivendo assim. Farinha pouco, meu pirão primeiro. E que se lixe os outros. É isso que a gente vê a igreja. A igreja hoje está vivendo dessa forma. Mas nunca o apóstolo Paulo desistiu, pois carregava dentro de si uma certeza: as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho. No final, tudo coopera para o nosso bem. Tudo, irmãos, tudo que você passa, as dificuldades, sabe, as adversidades, as humilhações, sabe, a falta de dinheiro, às vezes até a falta de alimento, entendeu? Tudo coopera para o seu bem, para o meu bem. Em nome de Jesus, creia nisso, irmãos, porque a gente aprende. Nem tudo que nos acontece parece não fazer sentido. Conseguimos de pronto entender, mas conseguimos crer que o melhor quando nossa vida é dirigida por Deus. Irmãos, precisamos dar a direção de Deus para a nossa vida. Precisamos ter consciência de tudo que enfrentamos faz parte do propósito de Deus em nossa vida. Ou seja, o fim será a destruição para aqueles que não creem e não obedecem a Deus. Irmãos, crer chama-se obediência, sinônimo de obediência. Não adianta você dizer que crê, mas não obedece a Deus. Sabe, a gente erra, todos nós erramos. Não tem ninguém que não erre, ninguém que não peque. Mas você precisa se arrepender. O arrependimento é divino. Agora, a ausência de arrependimento é maligna, porque leva ao inferno. Porque não tem perdão. Pecado sem arrependimento não tem perdão. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Ló, por exemplo, ele escolheu a melhor parte da terra. Abraão ficou com a pior. Tudo indicava para Abraão que sobraria mais dores e dificuldades, mas na realidade foi bem diferente. O apóstolo Paulo foi humilhado e preso injustamente, mas o Senhor nunca desamparou. Tanto que a sua primeira prisão foi domiciliar, e a partir dela surgiram as cartas que até hoje nos sustentam como igreja. Irmãos, um homem só, Jesus Cristo, mudou a humanidade. Um homem só. Por que nós, você e eu, não podemos fazer diferença no nosso bairro, nos nossos vizinhos? Por que nós não podemos fazer diferença? Os nossos vizinhos podem ser contaminados através da nossa vida, se vivermos o Evangelho, se tivermos o objetivo de alcançar essas vidas. Então a gente tem que parar de se preocupar. Jesus levou sobre nós as dores espirituais, e pelas pisaduras dele somos curados. E a crucificação não foi o fim. Jesus ressuscitou, mas ele nos ressuscitou para dar vida, e vida eterna. Mas para ter vida eterna eu preciso obedecer a ele. Sem obediência não há salvação. Precisamos ter
consciência que nada ocorre para a nossa destruição, mas sim para o nosso desenvolvimento. Para a gente crescer. Em Deus sempre haverá um caminho de cura, de restauração espiritual. Por isso não sofra mais dores, né? Entenda o propósito de Deus em cada uma delas. Irmãos, nós precisamos entender, buscar a Deus para entender o propósito dessa dor, desse sofrimento, dessa diversidade que você está passando. Queridos, olha, uma coisa que me deixa muito frustrado, sabe? É que as pessoas estão muito preocupadas com a cura física. Elas se preocupam demais com isso. Agora, quem tem Cristo pode se preocupar com a morte? Qual é a preocupação com a morte? A morte é uma vitória para um crente. Porque vai estar com Cristo. Hoje o rapaz me trouxe do Uber, e ele é crente também, e nós estávamos conversando sobre isso. A morte é um triunfo para o crente, porque ele vai estar com Jesus. Não vai ter mais preocupação, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Então, por que essa preocupação com a dor, com a saúde? Você vai dar conta do seu corpo. Cuide do seu corpo. Agora, não tem uma preocupação excessiva na cura, porque você já teve a cura da salvação. A sua alma já foi salva, foi curada. Então, por que essa preocupação tão grande com as enfermidades? As enfermidades, elas são consequências do pecado, irmãos. Ninguém está livre disso. Entendeu? Isso daí são as consequências. Pai, peço que nos tires do mundo, mas livre do mal. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que nós precisamos ter em mente, irmãos. Para entendermos a dor e o sofrimento, o porquê isso está acontecendo. Deus tem caminhos mais altos para você e para mim. Assim como muitas crianças sentem dores ao crescer, cada um de nós, para alcançar a estatura de varão perfeito, vai sentir dor, irmãos. Não tem como não sentir dor para crescer espiritualmente. Porque tem que ter mudança, tem que ter transformação. Não adianta dizer que é crente e ser a mesma pessoa. Não entrar num processo de regeneração, porque sem ele não há um processo de santificação. Então vamos tomar tenência, irmãos. Vamos ter, vamos ter pensamentos espirituais. Deus tem caminhos mais altos, então se apegue a esses caminhos mais altos. Um break para atender aqui o interfone. Quem é? Ah, tá. Estou abrindo. Abriu. Deus tem caminhos mais altos. Mas nem sempre nós entendemos isso. Porque estamos preocupados com o nosso umbigo só. Que desta você saia mais maduro, irmãos. Experiente, fortalecido, consequentemente preparado para patamares superiores. Você vai passar por coisa ainda muito pior. Desculpem falar isso, irmãos. Você vai passar por coisa muito pior, mas piores. Agora, você pode ter a certeza que dessas dificuldades, Jesus vai estar contigo em todas elas. Ele não abandona você. Tenha essa certeza, né, que Jesus não vai te abandonar. Hoje em dia, muitas pessoas enfrentam dificuldade pelo nanismo da sua fé. Nós temos uma fé nanica, né? Com todo respeito aos anãos, mas a nossa fé é nanica. E nós precisamos, mais do que nunca, ter essa consciência que a nossa fé precisa aumentar. Através de quê? De crer em Jesus Cristo. Crer que Ele está em nós. Crer que Ele vai fazer uma obra através da minha e da sua vida. Você tem que crer nisso, irmãos. Não podemos viver dessa forma. Não podemos ver essas vidas sendo aí destruídas
E nós estamos parados, achando que isso não é responsabilidade nossa, achando que é sensacionalismo de uma emissora de TV. Não, irmãos, é uma realidade que está acontecendo. E a igreja tem essa responsabilidade, porque Jesus deu essa autoridade para a igreja. Unicamente a igreja tem a condição de transformar essa sociedade. Mas para isso, irmãos, nós precisamos... Solange, por favor, liga aqui a urgente que está aqui. Irmãos, só um minutinho que eu esqueci de botar para carregar. Não vai dar tempo, vamos ver. Não, ainda não foi. Não está ligado. Pronto, agora foi, acho que foi. Não, não foi. Vai cair. Mas sabe, irmãos, se cair não tem problema. É que não está aqui encaixando direito. Vamos ver aqui. Agora sim, agora. Não, não foi. Ele vai. Ele caiu. A gente vai ter que reiniciar. Não tem jeito. Eu acho que é a conexão voltar onde parei. Só que nós precisamos viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Desculpa aí pela a minha irresponsabilidade de não ter ligado. Agora a gente fica tão assim ansioso de fazer tudo perfeito, né? De fazer tudo para Deus. Mas aí a gente esquece dos detalhes. O detalhe mais simples de tudo isso, né? Que é a tecnologia, né? Nós temos uma tecnologia aqui que não tem como fugir dela, né? E que é o celular, né? Então a gente não tem como estar livre dela, né? Deus tem caminhos mais altos para você, como eu li isso daqui. Que desta, né, você esteja mais preparado, patamares superiores. Hoje em dia, muitas pessoas enfrentam dificuldades pelo nanismo da sua fé, pela sua minúscula fé. E nós precisamos aumentar a fé, irmãos. Quando você ora e pede a Deus para aumentar a sua fé, você tem que ter consciência do seguinte: primeiro, o que você está pedindo, se você realmente quer isso. Porque se Deus aumenta a sua fé, você tem que abrir mão do seu querer e dar o controle na mão dele. Porque senão essa fé ela não vai ser efetiva. Porque quando você não dá o controle na mão de Jesus, quando você não entrega a sua vida nas mãos de Jesus, não tem como fé prosperar, irmãos. A fé só prospera quando você entrega o controle da sua vida nas mãos de Jesus. Aí você vai conseguir o quê? Através da sua vida, os propósitos de Deus vão ser realizados. Mas para isso eu tenho que dar a direção da minha vida a Cristo Jesus. Muitas pessoas hoje em dia enfrentam dificuldades, né? Estamos passando por dificuldades, como eu falei. Devemos estar dispostos a sofrer por amor a Cristo e levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, independente do que você e eu estamos passando. Não importa o que eu e você estamos passando, importa de levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou repetir, Jesus era um só. Ele tinha 12 com ele. Mas acontece que esses 12, até a morte e a ressurreição dele, eles não entenderam nada. Então Jesus sozinho trouxe o Evangelho hoje. O que está aqui hoje foi o trabalho de Jesus solamente. Teve atores como o apóstolo Paulo, eu digo, complementos que ajudaram muito, como o apóstolo Paulo com suas cartas e tudo mais, mas quem começou tudo sozinho foi Jesus. Então por que eu e você não podemos fazer diferença com os nossos vizinhos? No nosso bairro, tá violento, tá tendo tiroteio no seu bairro, a bala pegou perto da minha casa. Irmãos, a igreja tem que trabalhar, viva o Evangelho, para que as pessoas sejam transformadas, porque só a igreja tem esse poder. Não acredite em segurança pública, não acredite em políticos, não acredite em homem nenhum, porque só Jesus pode transformar a vida das pessoas.
Então creia nisso, a igreja tem que tomar uma atitude de partir para cima, de viver o evangelho. Irmãos, é com a sua vida, porque hoje está difícil de falar, mas tem meios, tem redes sociais, tem meio, em vez da gente ficar colocando besteira nas redes sociais, colocando as nossas fotos, que eu não vejo também nada demais, mas pregue o evangelho, meu irmão. Bote um versículo para que a pessoa possa, sabe, ser impactada com a palavra. Viva para a sua família Jesus Cristo através do teu caráter cristão. Sabe, porque os seus amigos do trabalho, da faculdade, do colégio, vão ver em você Jesus. E vão acabar entendendo que, por como você é diferente, ele também pode ser. Como você melhorou, ele também pode melhorar. Sabe, eu cresci vendo isso, irmãos. Eu cresci vendo a diferença das pessoas e vendo como eu tinha que mudar. Isso não é diferente, o tempo não mudou, estou com 63 anos, mas o Deus é o mesmo. Ele age da mesma forma. Então nós precisamos ter coragem, irmãos. Coragem para viver esse evangelho, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que ter coragem. Não é botar a Bíblia na mão, não é falar que eu sou crente, não. É viver o evangelho. Que as pessoas reconheçam em você a presença do Espírito Santo na tua vida. Não que você fale, não, falar palavras não ao vento. Né? Viva isso para que as pessoas vejam que você verdadeiramente é de Cristo Jesus. Porque não é isso que a igreja está vivendo hoje. É uma vergonha. Realmente eu me sinto envergonhado disso tudo. De ver barbáries hoje, coisas que poderiam ser totalmente diferentes, não são. Porque os objetivos da igreja não têm sido os objetivos que estão no evangelho. A igreja tem vivido uma outra coisa que não é o evangelho de Jesus Cristo. Lógico, tem salvo várias igrejas. Mas muitas igrejas estão vivendo essa decadência. Decadência espiritual. A ausência da direção do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, você não pode se permitir a isso. Você tem que mudar, você tem que dar a direção da sua vida a Cristo Jesus, para que a sua vida seja transformada. Não se preocupe com as enfermidades, porque elas são para a glória de Deus. E se for para a morte, você vai estar com Cristo. Porque é muito melhor. Não se prenda a essa vida temporal, porque ela querendo, você querendo ou não, ela vai terminar um dia. Então não se prenda a essa vida. Não se preocupe com as dificuldades. Se preocupe sim em adorar a Deus, em se arrepender dos seus pecados. Irmãos, hoje o Espírito Santo falou tanto ao meu coração com essa palavra, sabe? Porque não dá mais para ver tanto sofrimento, que eu digo, das pessoas que não conhecem Jesus. São pessoas que estão morrendo, irmãos. Jovens morrendo, crianças de 3 anos sendo extirpadas pelas pessoas que deveriam cuidar, zelar por elas. Então, poxa, sabe, eu não posso ficar feliz, eu não posso fechar os meus olhos para uma situação dessa e ver uma igreja que nada faz, sendo eu chamado para estar à frente de igreja. Eu não posso ser cúmplice dessa situação sem ser um atalaia, sem botar a boca para fora, sem botar minha língua para fora. Eu tenho que falar, irmãos. Você goste ou não. Porque eu estou aqui para agradar a Deus. Entendeu? Eu estou aqui para agradar a Deus. Eu falo aquilo que Ele bota no meu coração. Entendeu? Eu não falo aquilo que vem de mim. Eu falo aquilo que Ele bota no meu coração. Eu queria deixar isso muito claro para você. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua caixinha. Entendeu? Saia da sua caixinha. Quem está aqui sabe da minha vida. E sabe que eu não deixo nada me derrubar, meus irmãos. Eu não deixo nada me derrubar. Eu enfrento de frente, porque eu sei que o meu Deus está comigo.